Olá, irmãos. Hoje nós não tivemos culto aqui na igreja, então estou gravando essa mensagem para mandar para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que ela toque no seu coração também. Hoje é dia 27 de dezembro, né? Estamos aí pertinho do Natal, que passou alguns dias atrás. Então eu queria trazer uma mensagem sobre o Natal, amém? E o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para as nossas vidas nesse dia é os sentimentos do Natal. Né? Quais são os sentimentos que traz o Natal? Então, pensando um pouco no nosso Natal, Natal secular, digamos assim, que a gente vive no mundo hoje, o Natal ele é um momento família, né? Onde as pessoas prezam por estar junto com suas famílias, em volta de uma mesa, comendo, passam a noite de Natal juntos, né? E parece pessoas que normalmente às vezes nem se veem tanto, elas acabam se encontrando, né? Um momento que aproxima as pessoas, né? Por mais que a gente viva nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza que cada um de alguma forma se encontrou com alguém que ama, sentou em volta de uma mesa, participou de uma ceia, enfim. Então esse é o Natal que nós vivemos hoje, esse é o Natal que a gente conhece, né? E sem contar toda a parte mais comercial que existe no Natal. Questão de árvores, luzes, presentes, né? Amigo secreto, etc. Um monte de coisa que a gente faz no nosso Natal, né? A gente troca presentes, a gente enfeita as nossas casas, os comércios são enfeitados, enfim. Esse é o nosso Natal secular que nós vivemos hoje. Então eu queria pensar quais são os sentimentos do Natal, né? E tentar traçar um pouco um paralelo com o nosso Natal de hoje. Então eu separei 3 sentimentos para a gente conversar sobre eles que existem no Natal, né? E o Natal verdadeiro, o Natal genuíno. Qual é o Natal verdadeiro, genuíno? Jesus, né? O Natal é o simbolismo do nascimento de Jesus. O Natal existe para comemorar o dia que Jesus nasceu, né? O dia que ele veio até esse mundo, que ele nasceu como homem. Que é importante a gente ressaltar que Jesus é eterno, né? Ele existe desde sempre, então tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é eterno, ele é o criador deste mundo, ele criou este mundo, né? Quando fala lá em João, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse texto está falando de Jesus, né? Tá falando que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tá falando sobre Jesus. Jesus como Deus. Mas Jesus virou homem, e ele veio até esse mundo e ele nasceu. E o nascimento de Jesus é o que nós chamamos de Natal. Nós usamos o Natal para simbolizar isso e para comemorar esse dia, né? Então vamos pensar um pouco sobre os sentimentos que o Natal genuíno traz consigo mesmo, né? Quais são os sentimentos que despertou esse Natal? Então a primeira coisa, o primeiro sentimento que eu queria conversar com vocês hoje é o sentimento do amor, né? O amor do Natal. Lá em João capítulo 3, versículo 16, se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir, acompanhar. Se você não tiver, anota, lê depois. Eu acredito que você já deve saber esse texto de cabeça. Mas ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, capítulo 3, versículo 16, fala sobre esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse amor que é um amor incondicional. Esse amor que ele não pode ser entendido, ele não pode ser explicado, mas ele existe, ele é real e ele é sobre cada um de nós. Esse amor é o que trouxe Jesus a este mundo. Este amor é o que fez com que Deus, na sua glória, desse o seu único filho para morrer em nosso lugar, para vir até este mundo, né? Este é o primeiro sentimento que tem no Natal, o sentimento do amor, né? E é interessante que esse amor do Natal, esse amor de Deus pelas nossas vidas, esse amor que vem de Jesus, ele é um amor
imerecido. A gente não merece esse amor, né? O que nós merecemos, na verdade, é uma condenação. O que a gente merece, na verdade, é um castigo. O que a gente merece, na verdade, é o ódio, muitas vezes, de Deus. E por que isso? Porque nós fazemos tudo aquilo que desagrada a Deus, nós vamos sempre contra a vontade dele, fazemos sempre coisas que deixam ele triste. E por que que Deus nos ama? Por que que mesmo com isso tudo, ele pegou, ao invés de me dar o ódio dele, ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi Jesus, o Filho unigênito. Perceba que em João 3,16 fala que Deus tanto amou o mundo, ou seja, amou as pessoas, amou a mim, amou a você, que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus. Quando Deus dá o Filho dele unigênito, que é o Criador, que estava desde o começo, que era o Verbo, né? Esse Jesus, ele nasce. E quando ele nasce, é Deus amando cada um de nós. Porque Deus, ele fez isso como um ato de amor. Deus, ele fez isso para nos comprar, para nos tirar do império das trevas, né? Foi por isso que Deus deu o seu único filho. Então, o primeiro sentimento que existe no Natal é o amor. Esse amor é merecido, incondicional, inexplicável, que não pode ser entendido, mas que pode ser sentido. Então, um convite que eu faço para você hoje, eu sei que o Natal já passou, mas Jesus, ele continua vivo. Jesus, ele continua aqui batendo na porta do meio do seu coração. Então, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus amar você, sinta o amor de Jesus na sua vida, né? A primeira coisa, então, que nós conversamos, o primeiro sentimento, é o sentimento do amor do Natal, o amor de Deus por cada um de nós. E vou tentar ser breve, né, porque é um vídeo, então eu quero que seja uma coisa rápida para não ficar cansativo. Então eu já vou direto para o segundo sentimento. O segundo sentimento que eu percebo que existe no Natal é a alegria, né? Por isso a gente vai abrir aqui em Mateus, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 16. Mais uma vez, você está com a Bíblia, você pode ler. Se você não está, você pode anotar. Amém? Diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, perceba uma coisa, irmãos. Um povo que estava vivendo em trevas, né? Quem é esse povo? Esse texto especificamente, ele fala de duas tribos de Israel, que é a tribo de Zebulon e de Naftali. E essas duas tribos que também representam uma região delimitada, né? E uma parte dessa região é ali em Cafarnaum. Então, perceba que esse texto, ele é específico para essas tribos, mas ao mesmo tempo ele é abrangente para o mundo todo, né? Por que ele está falando especificamente dessas tribos? Porque ele está falando da presença física de Jesus como homem. Jesus, quando nasce, ele nasce em Belém, depois ele foge para o Egito e acontece um monte de coisa, e depois ele vai morar em Cafarnaum, né? Quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia fala que isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia de Isaías. E nessa profecia de Isaías, ela fala que a terra de Zebulon e de Naftali, que vivia em trevas, viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na sombra da morte, raiou uma luz. Esse texto está falando dessas duas regiões, porque foi o lugar onde Jesus fisicamente foi habitar. Ou seja, Jesus, que é a luz do mundo, né? Lá em João também fala que Jesus, ele era o verbo vivo e nele estava a vida, e a vida que ilumina todo homem, né? Isso fala sobre Jesus. E Jesus, sendo a luz do mundo, sendo o verbo vivo e estando aqui em carne e osso, o ser humano, ele nasceu, por isso existe o Natal. Ele nasceu e trouxe amor. E com esse amor ele trouxe também a vida dele física. E fisicamente ele habitou em Cafarnaum. E habitando em Cafarnaum, aquele lugar viu uma grande luz. Porque o Natal também traz luz. E luz traz alegria, né? A luz que ilumina todo homem, a vida que ilumina todo homem, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós ansiamos. Nós queremos viver o melhor de Deus, queremos viver a vida que Jesus tem para nós. Então, quando nós estamos com a luz do mundo,
nós estamos vivendo em Jesus, né? Jesus começa a habitar em Cafarnaum e aquele lugar viu uma grande luz. Então, aquele lugar que outrora era trevas, agora tem uma luz. Isso acontece também na minha e na sua vida, quando Jesus ele nasce nos nossos corações, né? Jesus ele traz vida por onde ele passa. Jesus ele traz luz por onde ele passa. Ele transforma a situação. Ele transforma as trevas em luz. Ele transforma a tristeza em alegria, né? Tem um texto que eu gosto demais, que é de Apocalipse, quando João ele vê o livro, né? E o livro selado com 7 selos. E a Bíblia fala que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí a Bíblia fala assim que João ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. E ele chorava, chorava, chorava. Mas tem um momento que chega alguém e fala assim para João: João, não precisa mais chorar. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. Ele pode abrir o livro. Ele vai desatar os 7 selos. Ele vai ver o que está escrito. A salvação chegou. E a Bíblia fala que João, que estava chorando muito, de repente ele se viu alegre. Ele começou a ficar contente, né? Ficou feliz. Por quê? Porque foi achado alguém digno de abrir aquele livro. E esse alguém é Jesus. E Jesus só foi digno de abrir aquele livro porque um dia ele nasceu como homem. Jesus, o Natal. O Natal ele traz um sentimento de amor, porque Deus nos ama. O Natal ele traz para nós um sentimento de alegria, porque as nossas trevas agora foram transformadas em luz, porque o nosso choro agora foi transformado em riso. O Natal traz alegria. O Natal traz alegria. Ele transforma o choro, o pranto em riso. Amém? E por último, né, a gente falou um monte de coisa boa que tem no Natal, né? Amor, alegria. A gente falou no começo da gente com as nossas famílias se reunindo e tudo mais. Mas existe uma tristeza no Natal. E eu queria falar um pouco dela. Porque nós às vezes esquecemos dessa parte, nós esquecemos da tristeza que existe no Natal. Porque o Natal, apesar de ser um momento de alegria, de amor e de felicidade para muita gente, e deve ser mesmo, porque é graças ao Natal que nós temos a nossa salvação, ele também é um momento de muita dor e de muita tristeza. Vamos ler em Mateus capítulo 27. A gente vai ler dos versículos 45 e o 46, tá bom? Diz o seguinte, está falando agora aqui sobre a crucificação de Jesus, porque Jesus ele nasceu para morrer no meu e no seu lugar, pelo meu e pelo seu pecado, para pagar o meu preço. Um dia eu pequei e eu recebi a minha condenação era a morte. Eu merecia estar afastado de Deus, eu merecia estar separado de Deus, eu não merecia ter comunhão com Ele. Mas Jesus mudou isso. Ele morreu no meu lugar. Mas não é isso a tristeza, né? Essa é só uma consequência da tristeza. A tristeza é essa aqui, ó. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus ele é o Filho unigênito de Deus. A gente viu isso lá em João 3,16. Depois se tornou o primogênito, porque graças ao sacrifício dele nós podemos nos tornar filho de Deus. Está lá em João. Mas o cuidado e o amor de Deus por Jesus são grandiosos, são imensuráveis. Mas tem alguns exemplos que a gente pode pensar sobre eles na Bíblia, né? Um deles é o batismo de Jesus. Quando Jesus ele está para ser batizado, a Bíblia fala que desce uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito Santo, e vem uma voz do céu que fala: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Tem um segundo momento que Jesus no mundo ainda aqui,
ele passa pela transfiguração, ele vai até um monte com Pedro, Tiago e João. E quando ele chega nesse monte, ele é transfigurado, as vestes dele começam a ficar resplandecentes, brancas, e aparecem mais dois homens com ele, que são Moisés e Elias, e ainda vem uma nuvem, cobre eles e fala: Este é o meu filho, a ele ouvi. Deus tinha um cuidado especial, ele tem um cuidado especial com a vida de Jesus. Ele ama Jesus. Mas acredito que num determinado momento eles conversando sobre a separação entre o homem e Deus, sobre a condenação da morte que existe sobre o homem, eles conversando entre eles pensaram: isso não pode ficar assim. Eu sei que eles não precisam disso. Perceba isso, ele não precisa. Deus, se ele quiser, ele pode matar todo mundo e criar de novo o homem do pó da terra e fazer um homem diferente, com uma mentalidade diferente. Ele pode fazer isso. Mas ele te ama e ele não quer, ele quer você, ele quer a mim, ele quer a nós. E aí o Senhor, creio eu que numa conversa, num momento eles decidem: precisamos fazer algo. E Deus fala para Jesus: Jesus, essa missão é sua. Você vai ter que descer naquela terra, você vai ter que nascer. Vai ter que acontecer o Natal. E o Natal nada mais é do que a separação de Deus com Jesus. Aqueles que estavam sempre juntos desde o princípio, tudo que foi feito por eles. Mas eles precisaram se separar e Jesus veio até este mundo. E ele se fez homem e sendo homem ele foi servo e obediente até a morte e morte de cruz. E tem um determinado momento da vida de Jesus aqui nessa terra que Deus nem através do Espírito Santo pôde ficar com ele. Que foi o momento da crucificação, quando todos os nossos pecados estavam sobre ele. Naquele momento, Jesus estava sozinho. E naquele momento ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, um momento de tristeza, um momento de dor, Jesus estava sozinho, sem a companhia daquele que sempre esteve com ele. Jesus, até aquele momento, ele nunca tinha experimentado estar longe de Deus. Jesus, até aquele momento, ele nunca tinha experimentado estar sozinho. Naquele dia, Jesus esteve sozinho. Naquele dia, uma tristeza invadiu o coração de Jesus. Naquele dia, uma tristeza invadiu o coração de Deus. A Bíblia fala que naquele dia houve um terremoto como nunca houve antes. A Bíblia fala que naquele dia houve um tremor de terra gigantesco. Houve trevas sobre a terra. Naquele dia, o coração de Deus se entristeceu. O coração de Jesus se entristeceu. E o nosso coração se jubilou, porque a nossa salvação estava chegando. Eu queria convidar você hoje a ter um Natal um pouco triste, a se lembrar disso, a se lembrar do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. O sacrifício que começa desde o momento em que ele deixa o Pai, até o momento em que ele morre numa cruz. Esse é o Natal genuíno. Mas lembre-se, Jesus não ficou morto. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E foi dado para ele todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Eu te convido hoje a dobrar o seu joelho para Jesus, a adorá-lo. E para que ele seja, todos os dias da sua vida, o verdadeiro sentido para você acordar, para você correr atrás das suas coisas, para você fazer a obra dele. Ele tem que ser a nossa motivação. Ele tem que ser o motivo do nosso Natal e o motivo da nossa vida. Amém? 3 sentimentos: amor de Deus por nós, alegria nossa pela salvação que recebemos e tristeza pela dor de Jesus, pela dor de Deus, ao terem que se separar. Amém? Deus abençoe vocês.